Olá, meu nome é Dilamene Avelar, esse é o canal Água Viva e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre fidelidade. Fidelidade, ela surge de fides e nós vamos ver que também fidelidade e fé ela vem da mesma etimologia que ela. Então, nós vamos ver que em Apocalipse, João diz assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Né? Lembrando-nos da condição divina, né? De perfeição, porque tudo em Deus é perfeito de forma infinita, né? Nós temos uma situação assim, o que eu sei que eu acho que é felicidade e o conceito de felicidade, existe muita diferença. Então o vocábulo fidelidade, o vocábulo de fidelidade possui inúmeros significados. Segundo o dicionário, entre um desses significados é a lealdade, firmeza, então, fulano é fiel, fulano é firme, exatidão, ele é pontual, são características que a gente vê de significação no dicionário sobre fidelidade. Mas no âmbito dos relacionamentos, que nós vamos sempre relacionar fidelidade com relacionamento amoroso, né? Ah, o namorado é fiel, o esposo é fiel, o noivo é fiel. Né? Ela é entendida como exclusividade. Só que fidelidade, o amor que é o fiel, ele que demarca isso, esse exclusivo amor, ele não é de forma absoluta, porque eu amo aos meus pais, eu amo ao meu marido, eu amo os meus amigos, eu amo a meus filhos, eu amo a minha religião. E aí? É fidelidade. E esse amor me consagra fidelidade. Então, eu sou fiel ao meu marido, eu sou fiel ao amor que eu tenho pelos meus filhos, eu sou fiel à doutrina que eu abracei. Fidelidade. Então, essa fidelidade, ela está muito ligada a esse contexto aí. O homem que é fiel às ideias. Olha só, a nossa doutrina, ela tem 3 pilares. A filosofia, a ciência e a moral de Jesus. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia. A nossa fé é uma fé raciocinada, não é? Raciocinada. Então, diante desse conhecimento e diante disso, eu tenho que ter fidelidade à ciência, eu tenho que seguir os parâmetros, as orientações científicas, uma vez que a minha religião tem como base a ciência. Se eu negar a ciência dos homens, como que fica essa fidelidade se eu na minha religião tenho ciência? Raciocinar, gente. Tem que raciocinar. Então, a fidelidade, ela tem que ter constância. Constância em todos os sentidos. Eu não sou espírita hoje, nesse vídeo. Eu tenho que ser espírita todas as horas da minha vida. No pensamento, no sentimento, nas palavras, no olhar, no ouvir, no falar. A fidelidade. Por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos unos. Olha o nível de fidelidade. Olha, quando Paulo entende o Evangelho de Jesus, ele diz, hoje não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Olha o nível de fidelidade adquirido, de direcionamento. E quando Pedro teve dúvida, ele perguntou, Senhor, o que quer que você faça? O que quer que eu faça? A gente tem que saber isso.
né? É fácil eleger o ideal de vida reta quando tudo sorri, é muito fácil. Você dizer, falar, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel. Não, é muito fácil. Tem que ser fiel a Deus, mostrar fé, mostrar confiança nos momentos difíceis. Não ter dúvida, não titubear, porque nós somos atribulados, mas nunca angustiados. A angústia mostra que nós não temos fidelidade. Que muitas pessoas acham que nós temos que ser fiéis de forma religiosa quando tudo está bem. Não. A nossa fidelidade vai ser testada, mostrada exatamente nos momentos de desafios da nossa vida. Porque o próprio Cristo fala assim, segue-me, pega a tua cruz e segue-me, negue a própria vida. Então, o que ele quer dizer? Seja fiel a mim, seja fiel aos meus ensinamentos. Os meus ensinamentos te conduzirão a uma vida futura, espiritual, muito melhor. Ele não está fazendo apologia ao sofrimento quando ele diz isso. Ele só está te mostrando que a vida é um maia, a vida é uma ilusão. Tudo que nós estamos vendo aqui, ou está morto ou vai morrer. Então é ilusão, a gente está apegado a essas situações que não... O caixão não tem gaveta, gente. O caixão não tem gaveta. Quando a gente desencarna, é só a gente. A gente e Deus. A gente e Deus. Então é esse momento que nós temos que permanecer. Reconhecer a corrupção moral, espiritual que está havendo no mundo, mas permanecer fiel àquilo que você diz ser. Se você é católico, seja católico, se evangélico, seja evangélico, se é espírita, seja espírita, se é humanista, seja humanista. Seja fiel. Nós vivemos em companhia de vários tipos de pessoas. Mas não é porque nós gostamos dela, estamos com ela, que nós devemos abdicar essa fidelidade com Deus, com os ensinos, com o Evangelho de Jesus. Nós não podemos. Nós temos que manter a pureza disso tudo dentro de nós. A doutrina espírita é o que nós vamos fazer dela. Então, seja espírita, seja digno dessa doutrina. Persevera nela, analisa, é uma religião, é uma doutrina de razão. Cristão batendo palma para certas situações que contradizem o Evangelho de Jesus, que contradizem a moral de Jesus, que contradizem a ciência que tem na doutrina, tem que repensar os caminhos, gente. Nós temos que entender que, entretanto, tudo se reconhece que na vida tem um custo. Ser fiel vai me demandar um trabalho, mas que vale a pena. Nós somos filhos de Deus, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a vida para que eu tivesse vida. Nós confundimos muitas vezes, mas no mundo é assim, Dila. Todo mundo está fazendo, eles estão fazendo. O problema é deles. O negócio é a nossa consciência. Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Se os políticos não agem como homens corretos, problema deles no processo evolutivo deles. Agora, eu me comprometer moralmente, espiritualmente, por conta de político, é um problema meu. Eu querer fazer comparações é um problema meu. A espiritualidade vai falar assim, onde estavam escritas as leis? Aqui.
A ganância, a avareza que nós estamos vendo que rouba a paz. Ah, mas todo mundo rouba. Ué, e você é todo mundo? E a fidelidade aí? Essas são as questões. Nós temos aqui que fazer reflexões sobre o que eu acho e o que é realidade, a minha expectativa e é a realidade. Nós estamos vivendo num momento onde a corrupção, as coisas, as posturas enganosas, os falsos profetas estão pulando para tudo quanto é lado. Mas se eu conheço o Evangelho, se eu conheço a Jesus Cristo, se eu sei esses ensinamentos, quem eu tenho que ser fiel? Aos ensinamentos do Cristo. Eu tenho que ter coerência com isso. Eu tenho que ter coerência. A nossa fidelidade tem que transparecer em todos os momentos da nossa vida. O que importa é ser fiel a Deus. E ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A nossa fidelidade vai ter que ser comprovada a todos os instantes com a prática do bem. Porque as pessoas confundem estados. Ah, eu dei uma cesta básica, eu sou tão boa. Não, você está bom. Agora, você ser bom é uma atitude constante. Eu dei um prato de comida para a pessoa, eu sou tão boa. Não, você fez uma atitude boa. Agora, ser bom é constante. Ser bom no pensamento, nas palavras, nos sentimentos, nas ações. Nós não podemos confundir. A fidelidade consiste em fazer sempre. Sempre. Não é de vez em quando, não é moda. Não é moda. O bem não é eu estou bom. Não, eu tenho que ser bom. E por conta disso, muitas criaturas falam assim, eu sou tão boa, eu vou na religião, eu dou caridade, eu dou comida e tudo. E acha assim que por conta disso não vai ter os reveses da vida. Ah, mas eu sou tão boa, como eu posso sofrer? Não vamos nos esquecer. A dor é opcional. Eu sofro se eu quiser. Ué, mas como é que é isso? Ué. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu vou contar uma história minha pessoal. A minha irmã desencarnou dia 31 de maio. Dia 4 de julho, quer dizer, 35 dias depois, dia 4 de julho, 35, junho e julho, 35 dias depois a minha mãe desencarnou. Ué, mas eu não acredito que a vida continua. Eu sofri, claro. Tenho saudade, claro. Mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, porque é nessa hora que eu provo que eu confio que existe a vida, que eu confio que a espiritualidade está me orientando, que eu confio que as duas foram bem recebidas, que eu confio que a espiritualidade de luz está cuidando delas. Fidelidade. Não é só nos momentos bons, né? Nós não podemos achar que nós somos privilegiados porque nós temos certas atitudes. Todos são filhos de Deus. A diferença é que nós temos conhecimento. E esse conhecimento tem que ser colocado em prática. Afinal, toda facilidade material que se abdique está mesmo fadada a perecer no pó. Tá vendo? Maia. Então, toda facilidade material não quer dizer que... Se a gente pegar o Evangelho, tem lá uma passagem escrita assim, é a rainha, né? A rainha. Tá no Evangelho. Ela desencarnou, ela chegou na espiritualidade, ela pensou que ela era a rainha. André Luiz chegou na espiritualidade achando que ela era doutor André Luiz. Não.
Ele era um espírito que estava lá no umbral, que foi resgatado e que precisava trabalhar muito. Então, essas coisas nós temos que entender. A doutrina vai trazer esses entendimentos para a gente. Mas a dignidade espiritual conquistada persistirá para sempre. Então, qual é o nosso objetivo? Sermos os fiéis aos conhecimentos, sermos fiéis à moral cristã, sermos fiéis a essa doutrina que nós abraçamos, que está apoiada nesses 3 pilares: filosofia, ciência e moral do Cristo. Então, o Kardec mesmo fala, se a doutrina fala alguma coisa que não esteja de acordo com a ciência, larga a doutrina e segue a ciência. Só que se vocês forem ler as obras do André Luiz de 1938 em diante, ela adiantou em 70 anos a ciência. Hoje, o que André Luiz falou há 70 anos atrás, a ciência está comprovando nos laboratórios. Então, nós estamos adiante da ciência há muito tempo. André Luiz falava que haveria um tempo que lá tinha objetos dos quais eles se comunicavam, outras pessoas escreviam. E aí, nós estamos aqui com esses objetos, tecnologia pura. Isso em 1938, não tinha nem... A televisão não tinha acontecido, tinha cinema, não tinha televisão. E ele já falava que haveria um objeto e que nós nos veríamos. Aí o celular, eu estou me comunicando com vocês através de um celular. Isso é doutrina espírita, isso é ciência, gente. Então eu não posso, nesse momento de pandemia, ignorar a ciência. Para dizer que eu sou um espírita muito fiel e vou ali agarrar, vou para a rua e fazer e acontecer, não. Eu vou expor a minha vida e vou expor a vida do outro. E é responsabilidade. E se eu sou uma pessoa que estou transmitindo a doença e através de mim uma pessoa desencarna? Como que fica a minha consciência? Como que fica a minha situação nas questões espirituais? Nós temos que ser fiéis àquilo que nós dizemos que somos. Se nós somos espíritas, possamos ser fiéis espíritas, fiéis dignos desses conhecimentos que nossos amigos trouxeram, que Kardec codificou, que outros vieram ampliando esses conhecimentos. Então, que a paz de Jesus nos envolva, que possamos estar sempre reunidos, que o Evangelho venha e mate a nossa sede, que a doutrina venha e esclareça a nossa razão, nos lembrando sempre que as leis de Deus se fazem na nossa consciência, que a prática do bem, que tudo que nós fizermos está registrado aqui, no nosso perispírito, no nosso corpo astral. Então, as boas ações, os bons sentimentos, os maus sentimentos, as más ações estão registradas aqui. E nós daremos conta da nossa administração para Deus, para os amigos espirituais. Então, por isso que ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, cuidar-se, ser fiel a Deus, demonstrar isso tudo, você está amando o seu próximo, ajudando o seu próximo e se ajudando. Que Jesus nos abençoe, foi um prazer vê-los, que a gente possa ter outras oportunidades. Até breve.